de Covid? Vocês, né? Vocês. Tá só esperando o Manu. Todo mundo vendo o último assunto? Não, já ficaram mudos. Em segundos. Sim, professor. Então vamos lá. Reatores com enzimas imobilizadas. Então a gente volta ao assunto de enzima, né? Só que aí a gente poderia imaginar, não, esse assunto poderia ter sido lá na primeira unidade. Só que aí a gente não viu nada de reator, não viu nada de movimentação, tipos de reatores, imobilização, que foi o que a gente viu na última aula. Então por isso que essa é a última, juntando os assuntos anteriores e voltando também o de enzimas. Mas o principal interesse, então, em mobilizar uma enzima é que você tenha um biocatalisador, né? Catalisador com atividade de estabilidade, que não seja afetado durante o processo. Porque o que é que acontece? Toda vez que a gente vai fazer uma reação enzimática, você coloca lá substrato e enzima, e no final você tira produto e despreza aquela enzima que foi usada. Então, é um processo bem caro o uso de enzimas para a indústria de transformação, certo? Quando a gente pensa assim em escala industrial. Por isso que a intenção de imobilizar enzimas, assim como era o de células, é fazer com que a pessoa tenha um reaproveitamento daquele recurso biológico ali. Então, isso leva a uma redução de custo do processo. Tá, então, as transformações com enzimas, elas têm sido muito utilizadas, né, para a transformação de matérias-primas. Então, nas reações enzimáticas, a gente geralmente tem reatores em batelada, certo? Quando eu estou falando de enzima livre. Então, quando eu estou falando de batelada, o que é que eu estou querendo dizer? Coloca tudo dentro do reator e depois retira tudo de uma vez, né? Então, a desvantagem disso é o custo operacional, que é alto, a produtividade, que é baixa, porque no final das contas a enzima ela não é usada no seu total. E pode ter também variação na qualidade dos produtos, certo? Então, o produto pode sair parcialmente convertido, por exemplo, e isso tem uma falta de padronização no produto que você está gerando ali. Então, com o intuito de ter uma maior uniformidade tecnológica e uma melhor viabilidade econômica, então, o pessoal cada vez mais tem buscado imobilizar as enzimas em suporte. Então, a enzima livre, ela é instável, certo? Instável que eu estou querendo dizer em relação a pH, lembrem de tudo que a gente viu de enzima. pH, força iônica do meio, temperatura. Perde rapidamente a atividade catalítica e eu não posso reutilizar. Já na imobilizada, eu reutilizo elas e elas têm maior estabilidade, né? Uma faixa maior de pH e de temperatura eu vou mostrar para vocês. E tem menor interferência de inibidores ou ativadores no processo. Então, tem duas principais técnicas, né? Modificar quimicamente a molécula, né? A enzima. E isso tem um ponto positivo. O substrato não vai sofrer impedimento estérico, que significa um impedimento de local pela matriz. Certo? E um ponto negativo, pode ocorrer ligação através do sítio catalítico e aí deixar a enzima inativa. Ligação, quando ela, na hora de se fixar, ela se ligar exatamente pelo sítio catalítico, no suporte. E aí ela fica inativa. Na ligação física a uma matriz inerte, então tem um ponto positivo, maior velocidade de reação e facilidade no preparo. Ponto negativo, impedimento estérico da molécula de substrato, às vezes, certo? Então pode acontecer, mas nem sempre.
Para imobilizar a enzima, a gente tem praticamente duas técnicas. Ou eu vou ligar suporte sólido, ou eu vou fazer confinamento. Igual o que a gente viu em células, certo? Então, a gente viu isso daqui também em células, né? Cápsulas e matriz confinando as células para poder realizar um processo. A gente também pode fazer isso com enzima. Então, tinha suporte sólido também para a dissorção de célula, mas aqui a gente tem o suporte com enzimas. E aí a gente pode ter alguns tipos, né? Como a dissorção, ligação covalente, ligação iônica. Então, dependendo do material onde a gente está querendo fazer a ligação dessa enzima, nesse suporte sólido daí. Então, a primeira coisa que vocês têm que pensar é que se eu pego alguma coisa que é pequena, como a enzima, e coloco ela dentro de uma cápsula, dentro de uma matriz, ou ligada a um suporte sólido, eu vou poder manter ela dentro do meu reator simplesmente com uma filtração. Então, eu coloco lá dentro o substrato diluído em um tampão, por exemplo. Isso vai ser processado e depois, na hora de retirar, a enzima fica ali filtrada, vai sair só produto. E o que é que eu posso fazer agora? De novo, colocar substrato e a enzima processar novamente. Então, a reutilização dessa enzima facilmente quando ela está ligada, quando ela está imobilizada em algum desses sistemas. Tá, então vamos falar do confinamento. A gente tem uma imobilização por inclusão. Então vai ficar essas enzimas retidas num polímero solúvel em água. E aí você pode ter elas presas dentro de uma cápsula ou de uma microcápsula, delimitadas por uma membrana semipermeável, certo? Isso é talvez um dos problemas. Não tem uma ligação química da enzima com o suporte, então você vai conservar sua integridade molecular, certo? Então não tem o risco de ter uma perda enzimática pela modificação estrutural dessa enzima. Então a gente vai ver aqui inclusão na matriz, encapsulação e microencapsulação. Quando a gente está falando de inclusão numa matriz, então a gente pode imaginar, por exemplo, um gel de poliacrilamida, certo? Então, como a gente viu na última aula, proteínas correndo dentro de um gel. Poderia colocar minhas enzimas ali dentro, deixar elas entrarem no gel e depois fazer recortes daquele gel ali e usar isso num sistema enzimático para reaproveitamento da enzima e tratamento de alguma coisa, conversão de substrato em produto, certo? Então, um gel polimérico vai formar uma malha que segura a enzima num determinado ponto. Tá, então a gente tem essa inclusão em matriz como sendo a ligação entre enzima e suporte. Não há risco de desnaturação, certo? Pois não é empregado nenhum método químico de tratamento disso. Só que aí a gente tem limitações, essas limitações são muito intensas, as limitações difusionais. Porque quando a enzima está livre, né, num reator, embatelada, como eu falei, a enzima livre, ela vai ter amplo acesso, se eu agitar o meio, ela vai ter amplo acesso ao substrato para poder se ligar rapidamente ao substrato e processar isso aí rapidamente. Mas se eu dependo de difusão, né, do substrato penetrar no gel e o produto sair, então eu estou reduzindo a velocidade de reação aí, certo? Então, pode ser viável ou não. Então, as matrizes que são utilizadas em confinamento, a gente tem polímeros sintéticos, como silicone, poliuretano, nylon. O poliuretano, eu trouxe o exemplo, é o mesmo material usado nesse tipo de espuma, que a gente vê, por exemplo, em embalagens, né? Quando compra um eletrodoméstico, vem com essa espuma de poliuretano. Certo? É uma espuma que tem uma flexibilidade, mas também uma certa rigidez, e ela é muito resistente à questão de ataque enzimático, ataque microbiológico, alguma coisa assim, nada vai degradar isso rapidamente. E é poroso, né? Aqui a gente está vendo que é uma espuma de poliuretano.
A gente pode usar polissacarídeos também, como o alginato, que a gente vai falar, já falou na aula de célula e vai falar hoje aqui de novo. Pectina, mas também tem a possibilidade de usar a quitosana. Então, não sei se vocês conhecem a quitosana, né, na casca, né, no exoesqueleto Conheço. de insetos, a gente tem quitina. Mas no de crustáceos tem a quitosana. Ela é inclusive vendida em farmácia com cápsulas de quitosana que a pessoa toma para emagrecer. Porque você toma assim, acho que uma meia hora antes da refeição e ela absorve toda a gordura que você tiver Mas, na alimentação. Então, você pode, ao não absorver essa gordura, reduzir sua ingestão calórica e emagrecer por conta disso. Um auxílio que a gente tem para as dietas, né, a quitosana. Mas como ela é muito adsortiva, ela é usada e biodegradável, ela é usada em vários tipos de tratamentos, certo? Então, o pessoal do CertBio em Campina tem muita pesquisa com quitosana para eu ouvi usar falar em isso. biomateriais. É muito utilizada aí. E pode usar também proteínas. Proteínas longas ou grandes, elas podem ajudar na ligação com enzimas. E aí a gente tem uma imobilização de enzimas sobre alguma proteína de tamanho maior. Então tem a gelatina, a albumina e o colágeno. Certo? Então o colágeno é uma proteína fibrosa, longa, rica em pontos de ligação, porque a gente tem muitos aminoácidos aqui que vão interagir com o aminoácido da enzima que a gente quer imobilizar. Desculpa. Imobilizar. Isso faz com que a gente tenha um aglomerado de proteínas que é mais fácil você separar do substrato. É difícil filtrar, uma coisa que vai ficar num tamanho só molecular, mas nesse caso também é possível fazer. Tem também, então, o encapsulamento. Certo? Então, como é que eu vou fazer um encapsulamento? Como é que eu vou pegar essa enzima e colocar ela dentro de um envoltório? A gente já viu como é que isso é feito para a célula. Então, um gel polimérico semipermeável vai ajudar a proteger a enzima, a ajudar a reutilizar ela e baratear o processo. Mas vamos ver então como é que acontece. A gente tem o mesmo método utilizando alginato de sódio. O mesmo método que a gente falou em relação ao confinamento de células. Então, o alginato de sódio gotejado numa solução aquosa contendo íons bivalentes como cálcio 2+. A gota vai cair em contato com essa solução de cálcio e aí vai formar uma esfera, que nesse caso é muito mais importante que essa esfera seja muito pequena, certo? Seja microesferas mesmo, mas aí a gente tem um encapsulamento dessa enzima. Do jeito que a gente viu na questão de confinamento de célula. E tem também a possibilidade de fazer um microencapsulamento, porque isso melhora as questões difusionais, né? Quanto menor essa cápsula, vai manter a proteção da enzima, mas vai melhorar nas questões difusionais, certo? Da questão do que precisa no meio se difundir o substrato para poder chegar na enzima e o produto sair dessa cápsula para chegar no meio novamente. Então, não se pode encapsular enzimas que destruam a matriz, certo? Então, eu tenho que pensar qual é a atividade da enzima e a matriz que eu estou utilizando para poder fazer uma escolha adequada de matriz. Enzimas hidrolíticas não são adequadas para o microencapsulamento, porque geralmente o alvo de enzimas hidrolíticas são moléculas de tamanho grande, e aí a questão difusional ia ser muito mais importante, não ia deixar que isso acontecesse. E durante o processo de polimerização, pode ser alguma coisa drástica que venha a inativar a enzima, certo? Nós vamos ver como é que isso acontece, como é que é feito o microencapsulamento. A gente tem uma solução aquosa contendo a enzima em grande quantidade, né? Em alta concentração de enzima. Então eu vou juntar essa solução com
é hexametileno diamina e mais uma fase orgânica, um solvente orgânico, certo? Então, um solvente orgânico, solução aquosa, mais um solvente orgânico. Que existem solventes, por exemplo, metanol, que se dilui em água. Existe solvente que não dilui em água, solvente orgânico, mas existe solvente orgânico que se dilui com água. O que é que eu vou adicionar mais? Cloreto de sebacila e emulsificante. O que é que vai acontecer? Eu vou ter gotículas da solução enzimática envolvida por uma película semipermeável. Isso é resultado, essa película, da polimerização da dinamina com cloreto de sebacila. Certo? Então, vai formar uma cápsula ali de gel semipermeável, mais ou menos o que a gente está vendo aqui. A gente tem a enzima numa fase aquosa, é colocada aqui a hexametileno-dinamina com solvente orgânico, certo? Quando se polimeriza, aí então a gente tem uma cápsula formada em volta das enzimas. Tá. Quando eu colocar isso numa pressão negativa, isso pode ser um processo de liofilização, pode ser um processo de secagem com uma bomba de vácuo, alguma coisa assim. O solvente orgânico ele vai sair e vai reduzir ainda mais o tamanho dessa cápsula, certo? Então, com o passar do tempo, esse solvente orgânico sai daqui, porque se eu coloco isso numa solução aquosa, por difusão, o solvente orgânico sai e a solução que está em volta entra, e aí a gente tem a substituição, mas é formada então uma microcápsula que ainda é possível reduzir seu tamanho, para que fique muito pequena mesmo. E assim ajude a contornar os problemas de difusão. Então, a vantagem da inclusão, a gente convém a quase todos os tipos de enzima, a restrição foi para aquelas enzimas hidrolíticas, e tem um menor impedimento estérico de difusão, quando comparado com o gel ou um polímero de tamanho maior. Certo? Então, a cápsula e a microcápsula vão ter uma vantagem sobre um gel de tamanho maior. Mas eu também posso fazer minha imobilização fixando a minha enzima em um suporte sólido, certo? Então, a enzima ela vai se ligar por algumas propriedades da enzima a um suporte, e ao estar ligado num suporte, dependendo do suporte que a gente está falando, facilita o trabalho da enzima e facilita também a recuperação dessa enzima. Então, um dos exemplos que eu sempre trago aqui é a bentonita. Ela é insolúvel em água, mas quando ela é hidratada, ela entumece e fica porosa, certo? E ela é carregada magneticamente. Então, eu posso trabalhar com fixação por adsorção e posso também, em alguns casos, fazer ligação covalente das enzimas com a bentonita. A bentonita é esse mineral aqui, ela é resultante de atividade vulcânica, então, mas não precisa necessariamente ser local onde tenha vulcão, né? Então, resultado assim, as rochas que a gente tem por aqui, que é o granito, tem aqui em Sumé, por exemplo, também são resultado de atividade vulcânica, mas foi há milhões e milhões de anos e hoje não tem nenhuma atividade vulcânica aqui nessa região. Tá, e aí o pó da bentonite, que também é usado, pessoal, para como você coloca ela no local, ela entumece e dissolve as coisas, é utilizado também para precipitação de proteína, precipitação de célula, acelerar o processo de precipitação. O pessoal do grupo Sabrina, Judieudo, Virginia, fizeram a mesma coisa na cerveja utilizando gelatina, certo? Mas poderia ter sido, por exemplo, bentonita. Certo? Fazer com que as células e os sólidos em suspensão precipitem mais rápido colocando bentonita ali no meio.
Essa bentonita eu considero importante porque ela é produzida aqui perto, né? Ela tem a bentonisa, que é bentonita do Nordeste, na cidade de Boa Vista, aqui perto, a poucos quilômetros, né? Acho que daqui lá dá uns 90 quilômetros, alguma coisa assim, daqui para Boa Vista. E a Meu indústria, amigo ela fica trabalha lá. em Ju. Um amigo meu trabalha lá. Então, quando você vai passando ali por Boa Vista, né, aqui, ó, o posto de gasolina fica aqui, mais ou menos. Aí a pessoa vai atravessando aqui a cidade, vai passando ao lado da cidade, né? Depois chega numa coisa como um bairrozinho. Aqui está o açude, ó, da cidade e logo ali no final, antes daquela curva ali que tinha uma lombada eletrônica antes, ali fica a Bentoniza. A jazida não é aqui, certo? A jazida é alguns quilômetros fora da cidade, no caminho para Cabaceiras. E aí, quando a gente vai passando na estrada, a gente vê a placa dizendo Lajedo de Pai Mateus, coisa e tal. Entrando por ali, chega na jazida de Bentonita. Mas acho que eles fizeram a indústria aqui por questão de estar ao lado da BR e tem uma questão de logística melhor. O que mais a bentonita faz é a dissorção, certo? Então, o que é o processo de adsorção? Então, nessa imagem a gente tem aqui a enzima mostrando cargas positivas em alguns pontos e o suporte carregado negativamente. Então, ionicamente vai ter uma interação aqui que vai poder fazer com que essas enzimas elas fiquem ligadas a um suporte, certo? E fiquem ali retidas e possam ser reutilizadas. Uma parte dessa adsorção pode ser bloqueando o sítio catalítico, certo? Então, aqui na enzima tem a representação dessa concavidade como sítio catalítico. E pode haver bloqueio do sítio catalítico pela adsorção. Mas geralmente uma enzima tem vários pontos de fixação e grande parte delas vai se adsorver por outra região que não o sítio catalítico. Então a gente tem um suporte inerte através de interações iônicas, adsorção física, ligação hidrofóbica, força atrativa, força de Van der Waals, a gente vai ter essa enzima imobilizada por adsorção. A gente pode usar suporte orgânico ou inorgânico. Nos orgânicos, principalmente é utilizado os derivados de DAE-celulose ou Dalvex. Inorgânicos, celite, bentonita, alumina, alguns suportes onde a gente pode ligar a enzima para poder realizar esse trabalho. Tá, então um método simples e aplicação generalizada. Qualquer enzima pode se ligar a um suporte por adsorção. Então você simplesmente vai pegar uma mistura da enzima com o suporte e controlar as condições de pH, de força iônica que favoreçam essa dissorção. Certo? Em seguida, você lava, retira a enzima que não ficou, e aí você tem seu suporte pronto. Certo? Você, inclusive, pode pegar essa enzima e tentar em um outro suporte, a enzima que não ficou ligada. Então, a gente tem aqui outros suportes citados, né? Carvão ativado, óxido metálico, vidro, resinas poliméricas. Então, vejo que carvão ativado é uma coisa que dá para se produzir em qualquer local também, né? Carvão vegetal ativado, o processo de ativação já é durante a fabricação do carvão. A gente só precisa ter isso em pequenas quantidades. Uma coisa que eu... Então, assim, pode ser feito em qualquer lugar. A única coisa que eu não gosto é porque o carvão ativado ele dissolve tanta coisa que com o passar do tempo tem que trocar. Facilmente você vai ter que trocar esse carvão porque ali não vai ter só enzima, vai ter várias outras coisas agregadas ao carvão ativado. Uma vez eu vi uma demonstração com carvão ativado, o pessoal passou uma Coca-Cola dentro de um filtro de carvão ativado. Saiu do outro lado, líquido incolor.
Não sei se a água estava totalmente pura, mas a parte de corante, pelo menos, saiu por completo. Então, imaginem a capacidade que o carvão ativado tem de adsorção. Tá, nessa fixação por adsorção, então vai ter parâmetros que vão influenciar na fixação da enzima ou na solidez da fixação dessa enzima, certo? O quão forte é essa adsorção. Então, tem o pH do meio, que depende muito da natureza das cargas da enzima e do suporte. Os sais em baixa concentração ajudam na solubilidade da enzima, então é sempre bom utilizar um pouco de algum sal ao invés de água pura. E com o aumento da temperatura, você pode favorecer a ligação, né, por adsorção da enzima com essa matriz. Só que para a temperatura tem que ter um cuidado especial, porque isso não pode chegar na temperatura de desnaturação daquela enzima. Então, por adsorção, a gente tem algumas vantagens. Procedimento simples e de baixo custo. Imagine você simplesmente pegar a bentonita, um tampão com as propriedades iônicas de pH, de salinidade adequada, coloca lá dentro e tudo e a enzima vai ficar imobilizada, o trabalho está pronto. Bem simples. Então, ocorre por simples exposição e as condições são brandas, certo? Não vão danificar aquela enzima. Depois que ela está presa nesse tipo de suporte, a gente também tem a questão difusional que a gente viu no encapsulamento. Aqui é desprezível, porque a enzima ela está exposta ao meio. E por estar exposta ao meio, ela vai ter acesso a qualquer substrato que tenha naquele meio, para ela poder processar. Nas desvantagens, a gente tem que as enzimas vão ficar altamente dependentes de condições de pH, solvente, substrato e temperatura, certo? Ou seja, se eu mudar algum desses fatores, a enzima pode se desprender do meu substrato, certo? Do meu imobilizante que eu fiz por adsorção. E aí elas podem ser desadsorvidas com alteração desses parâmetros. Então, é simples, mas é delicado, vamos chamar assim. Então, eu nunca vou poder deixar que o pH altere muito, que ou colocar lá dentro solvente, algum detergente, algum substrato que vá promover uma concorrência com a matriz e assim a enzima seja descartada, ela seja desadsorvida. Então, tem que ter muito cuidado. É simples, mas é delicado. Então, essa é uma das técnicas mais usadas, pessoal. A adsorção é uma das técnicas mais utilizadas. Mas para sanar essa sensibilidade que a enzima fica na ligação com o suporte, então foi desenvolvido ligações covalentes. A gente viu isso também nas células, né? A célula tinha uma matriz para crescer em cima e por adsorção ela ficava ali, mas ela também poderia ser ligada covalentemente. Isso era vantajoso. Aqui também é vantajoso. Então, ligações químicas covalentes, como anel fenólico dos aminoácidos, que vão se ligar a algumas propriedades que você pode ter no suporte, né? Então, se no suporte tiver uma terminação carboxílica, terminal amino, com enxofre, entre outras, a gente vai ter a possibilidade de ligar os aminoácidos aromáticos, que são somente 3, né? Mas quase toda proteína tem esses aminoácidos aromáticos. E a representação dela é isso daqui, ó. Ao invés de simplesmente uma interação iônica entre proteína e matriz, como a gente viu em adsorção, a representação, aqui a gente tem uma ligação forte, que não deixa essa enzima ir embora por alterações da condição do meio. Assim como na adsorção, é possível que a enzima seja fixada num suporte
justamente pelo ciclo catalítico. E aí você perde aquela enzima ali. Então, se eu tinha 3 unidades internacionais ali, né, uma delas ficou inativada, então eu só vou ter 2 unidades internacionais. Ou seja, o trabalho fica um pouco mais demorado, mas ele pode acontecer também. Essa fixação por adsorção ela é feita geralmente meio aquoso, temperatura até 25 graus, o pH próximo da neutralidade. A escolha das condições para essa ligação covalente vai depender da estabilidade da enzima, vai depender do suporte e depender de qual é o tipo de ligação formada entre a enzima e o suporte. Certo? Então, as condições de pH, salinidade, temperatura, tudo isso precisa ser controlado com esses focos. Então, a gente tem que ter um conhecimento prévio antes de começar esse processo. Mas quais são as vantagens? Maior eficiência e estabilidade. Então, tem uma interferência na estabilidade da enzima. Eu vou já mostrar para vocês. Não ficam tão suscetíveis ao pH fossiônico, solvente e temperatura, como é o caso da dissorção. Os suportes são escolhidos pelas suas propriedades de solubilidade no meio que você tem, grupo funcional, que vai ajudar na ligação covalente com as enzimas, estabilidade mecânica, área superficial, que a gente tem, superfície lisa tem uma menor área superficial do que superfície que é porosa ou rugosa, certo? Capacidade de entumecimento, natureza hidrofílica ou hidrofóbica daquele suporte. Então a gente vai ter suportes inorgânicos, polímeros naturais e polímeros sintéticos também, assim como foi para a dissorção. Então aqui nos exemplos para ligação covalente, então é muito utilizado o vidro, desde que ele seja modificado a superfície, certo? Assim como a gente viu para a célula, aqui a gente pode modificar uma superfície e utilizar o vidro e a sílica, vão acabar funcionando da mesma forma. A bolinha de sílica é isso daqui. O interessante da sílica é que o pessoal consegue fazer ela em esferas que são em tamanho microscópico, né? E que tem uma baixa solubilidade de água, ou seja, vão precipitar rapidamente. Não sofre com ataques químicos de nenhuma natureza, né? É um material muito resistente. A Cefadex é um tipo de polímero que vai ficar poroso, certo? Vocês vão ouvir falar de Cefadex novamente lá na disciplina de purificação, que ela é utilizada para purificar proteínas, porque as proteínas conseguem adentrar nos poros de uma Cefadex. Proteínas de vários tamanhos. Você pode escolher a Cefadex com a porosidade adequada para a sua enzima e para o seu substrato e produto. Certo? Mas como ela é porosa, ela vai ter aqui por dentro vários caminhos que eu vou ter carregado com a enzima, não só na superfície, mas também aqui dentro nos poros eu vou ter enzimas. Então, todos os espaços aqui a gente vai poder ter enzima. Enquanto que nesse aqui é só na superfície. É só na superfície. Então, você também pode usar celulose, muito utilizado. O nylon, que é um polímero bem interessante também. Ou também o poliestireno. Então, a gente viu o poliestireno ali que a gente tem umas microesferas de poliestireno. Esferas, que a gente viu a espuma, que a gente estava vendo as esferas, e microesferas de poliestireno. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse videozinho. Falando a respeito de que você pode ter um sistema parecido com um sistema nano. Então, esses nanoreatores, eles vão ser em cada estruturazinha dessa, de tamanho microscópico, uma grande quantidade de enzimas para poder realizar um processamento. Então, aqui a representação de uma enzima que está bem dobrada, está bem conformacionada, e seu sítio catalítico, né? Vem o substrato, representado em azul, sai
os produtos representados em verde e amarelo. E aqui a representação de uma proteína que está desnaturada, certo? E aí ela não pode, obviamente, processar o substrato. Aí vamos começar a mostrar aqui essa estrutura, tá vendo que é um polímero poroso. Aí eles dizem que aqui nesse polímero tem muitos locais de ancoragem de uma enzima, certo? Ou seja, muitos grupos funcionais que vão poder ligar covalentemente a enzima aqui dentro. Então, uma enzima que está na sua estrutura conformacional adequada vai poder se ligar aqui. Só que eles falam que uma enzima que está desnaturada, ela pode renaturar ao ser colocada aqui. Isso já é uma coisa muito difícil de acontecer, certo? Então, praticamente só teórico. Depois que uma proteína é desnaturada, dificilmente ela vai voltar para a conformação funcional. Então, mas elas vão ficar aqui muito estáveis, certo? Depois de fazer essa ligação covalente com essa matriz ali. Então, aqui eles estão demonstrando isso como um nano reator, porque é possível, dentro de uma estrutura de tamanho microscópico, você ter a mesma quantidade de enzima que coloca num reator, mesma capacidade de processamento. Então, o nanoreator deles aqui é poroso, e aqui está mostrando o substrato, né, no meio agitado, o substrato vai entrando nesses poros e vai sendo processado pela enzima que está lá. Isso não importa qual é o sentido que a enzima está também, né? Se está nessa outra direção essas enzimas, quando o meio fluir no outro sentido, então essas enzimas também podem trabalhar o substrato convertendo em produto, certo? Então, essas enzimas não estão acessíveis nesse momento, mas podem estar em outro, certo? Então, se eu coloco um meio contendo esses nanoreatores, né, carregados com enzima, então eu vou ter uma conversão completa do substrato em produtos. Não sei se isso já é totalmente utilizado, se já é aplicável, mas é baseado nessa linha aí de teoria que a gente tem a possibilidade de imobilizar enzimas e trabalhar com elas imobilizadas. Então, dali vocês podem imaginar que eu, com um filtro simples, eu retenho aquelas nanoestruturas, aquelas microestruturas contendo enzimas e o separo facilmente do meu produto, dos produtos, né? Mas a imobilização por ligação covalente, ela tem alguns efeitos também, né? Então, você vai agregar a enzima no material inerte, por mais suave que seja esse procedimento, isso pode ter efeito na atividade catalítica, né? Então, a representação que a gente tem aqui em A e B é a enzima funcionando da mesma forma que quando ela está livre, certo? Ela está no meio aquoso. Ou seja, não tem alteração da sua estrutura tridimensional e ela vai poder se ligar com o substrato para gerar produto. Mas tem outras duas possibilidades. Ela se ligar, né, covalentemente no sítio catalítico, que não tem como o substrato chegar aqui, ou a ligação dela com o suporte vai fazer com que altere a conformação estrutural da enzima e o sítio catalítico seja alterado, ela fique inativa, certo? Então tem que ser feito testes com diversos tipos de matriz, que é o que está mostrado aqui nesse exemplo, né? Um trabalho que foi feito com alguns tipos. Então aqui tem alguns parâmetros que foram testados: Km, V máximo, pH ótimo, pH estável e temperatura, onde a enzima funciona estavelmente. Então, o que é que a gente teve ali? Olha só, do Km. Quando a gente tinha essa enzima invertase,
solúvel, a gente tinha essas características aqui. O km dela era de 26 milimolar. Quando a invertase foi imobilizada no alginato de cálcio, então o km caiu para 8,1 milimolar. Então, relembrando vocês, menor km significa maior. Quanto menor o km, maior a... Ninguém se lembra mais. O jeito de vocês repetirem a disciplina, né? Quanto menor o km, maior a... Tá ruim a coisa. Vocês estão ouvindo, não estão? Sim. Sim. Quanto menor o km, maior a afinidade da enzima pelo substrato. Certo? Então, aqui, Sim. a imobilização, em alguns casos, diminuiu a afinidade, quando estava com a quitina, com o poliuretano, e melhorou a afinidade da enzima pelo substrato quando ligou com alginato de cálcio. Então, olha que coisa interessante quando a gente faz esse comparativo. Só que a gente não pode levar em consideração só o km. Foi o que aconteceu com a velocidade máxima. Caiu, né? Aqui a gente tem a velocidade máxima de 1,10. E em qualquer um dos casos de imobilização, caiu a velocidade máxima, né? O melhor que ficou foi na quitina, né? 0,74. O pH, ali a gente teve alguma coisa bem parecida, pH ótimo, certo? Só que aqui a gente teve, em relação à estabilidade do pH, um aumento no range. Então, essa enzima ficou com uma estabilidade maior quando colocada com alginato de cálcio. E na temperatura, quando colocada com a quitina, cria um tipo de camarão. Né, ficou com uma faixa de temperatura bem maior. Ela suportava até 40 graus, com boa atividade. Então, olha só, fica uma dúvida aqui entre os dois, se eu vou usar alginado ou se eu vou usar quitina. Como é que eu vou decidir qual desses dois utilizar? Então, vamos supor que eu só descartei aqui o poliuretano. Então, quais são as minhas condições operacionais? Eu vou fornecer meu substrato, essa enzima, em qual temperatura, em qual pH, qual condição, né? Eu estou pegando aqui um caldo, foi produzido por um micro-organismo, foi extraído de um vegetal, de alguma coisa, e vou processar com enzima. Qual é a condição que eu estou trazendo esse caldo? Baseado nisso, eu posso escolher aqui se eu vou usar o alginato ou a quitina. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Pode. Tá. Então a gente tem vários efeitos que a imobilização pode causar. Modificação da estrutura tridimensional, efeitos histéricos e de conformação, principalmente de conformação. Os histéricos vão depender muito dessa questão de conformação. Efeitos de microambiente, se eu coloco isso num local poroso, então também tem a interação do microambiente com o substrato ou com os produtos, por exemplo. E os efeitos difusionais também, se for, no caso, uma matriz porosa. Certo? Pode ter resistência difusional externa e interna dentro daquela matriz porosa. Certo? Se for uma matriz, um suporte rígido, como eu mostrei a sílica, por exemplo, então não vai ter esse problema. Certo? Então, quais são as vantagens de imobilização das enzimas? As enzimas vão ser reutilizadas, isso é de um modo geral, né, de imobilização geral. Os processos químicos podem ser continuamente operados e controlados.
eu vou poder, então, facilmente purificar o meu produto. No final das contas, dependendo do que você está colocando ali, se você está colocando só substrato diluído, a purificação é automática, certo? Então, os problemas de efluente também são minimizados em alguns desses casos. A repetibilidade do processo pode ser aumentada, certo? Porque eu vou ter minhas condições controladas. Eu vou ter uma maior estabilidade das enzimas e uma redução de custo no processo, certo? Então, como eu compro a enzima só uma vez para colocar naquele suporte, então no final das contas eu tenho uma redução. Nos próximos processos eu não vou ter mais que comprar a enzima, então estou reduzindo o custo. Se fosse feito com a enzima livre, no modo de batelada, eu teria o custo da enzima para cada vez que fosse fazer o processo. Nesse caso aqui, não. E também, aqui a diferença, acabei de falar em batelada, e aqui a gente tem a possibilidade de operar continuamente. Certo? Então, se eu tenho um processo de produção contínua, o tratamento enzimático com a enzima imobilizada vai me permitir também um tratamento contínuo. Mas tem desvantagem, né? Tem a aleatoriedade na interação da enzima com o substrato, que a gente viu que pode perder sítio catalítico. Não existe um método geral para imobilização. Eu tenho que fazer vários testes de imobilização para escolher qual é o melhor método de imobilização. E pode ter redução da atividade catalítica, como a gente viu queda, naquele exemplo a gente viu queda na velocidade máxima, certo? Então, pode ter queda na atividade catalítica. Mas como eu posso ter também uma quantidade de enzima maior ali naquele processo, isso pode ser compensado e vale a pena. Tranquilo, pessoal? Dúvidas até aqui? Não. Então, nas desvantagens, eu vou ter problema estérico ou conformacional de microambiente difusional. Resumindo, é isso daqui. Certo? Então, nessa nossa última aula era isso. Certo? Se vocês tiverem dúvida, a gente continua aqui. Tudo bem? De boa, de Até boa. agora sim, professor. Oi? O que, Yala? Foi Yala ou foi Marina? Não sei. Não, falei até agora sim. Até agora tudo tranquilo, né? Até agora eu entendi tudo. Na hora que vai Vai estudar, chegar a prova só. só falta ter memória, vocês. Ou memória, viu? E tempo também, professor. Tempo. Tem pessoa que tá trancada Ô, dentro de casa, tem Jean, tempo pra tudo. bota 20 questões nessa prova. Ou 2 horas e meia. Já estão pensando, a prova é daqui a 15 dias. Se concentrem logo no seminário. Lembrando que o seminário vai para a quarta nota. Vocês vão ter a quarta nota sem ter a terceira, que a terceira nota é a terceira prova. Tá. Ok? Mas vocês já estão treinados. Não, Jean, tá não. Professor, é porque nunca dá tempo Não, de fazer vai essa dar. prova toda. Porque tem questões muito complexas e 30 questões para 2 horas é muito. Muito pouco 2 anos. Você Muitas nem sabe da questões. complexidade que vai ser as questões. Não, as tuas questões sempre são Vou tirar por complexas. essa última já. Vou tirar pela última, eu já sei. Ei, gente, vem explorando aí, viu? Tu vem explorando, faz um tempo já, viu? João Paulo, você sabe que você está reprovado por falta, não sabe? Sei. Vou É. conversar contigo. Porque eu conheço os problemas aqui, sabe? Sim. Jean, para Vou de explicar gravar, por quê. Porque Jean. foi que. Vai conversar com a PRE agora. Não, é que aconteceu um negócio bem sério aqui, sabe? Libulinaram. Não, mas